Sérgio, agora uma pergunta mais pessoal. Qual é o Uhum. seu personagem favorito aí da história do Senhor dos Eita. Anéis? Assim, dos mais conhecidos é o Gandalf. Eu adoro o Gandalf, né, por esse papel dele, de unificar, de viajar muito, de participar das batalhas ali, e de costurar ali a estratégia do bem. Mas assim, eu tenho alguns outros, eu acho que é difícil escolher só um, né? Eu gosto muito do Elrond também, vou falar assim os quatro, né? O Elrond eu gosto muito porque para mim ele representa a tradição. O Tolkien coloca ele assim como aquele cara que segue a tradição, que sabe dos ensinamentos antigos, né? Ele coloca ele como chefe daquela última casa hospitaleira, ou seja, lá você sabe que lá você vai ter conforto, aconchego, alegria, né? E a tradição, né? Tudo isso está ligado à tradição. Então eu vejo o Elrond assim e eu gosto muito desse personagem por causa disso. Um erudito, né, e tal. E aí vai, né? Aquela questão da quanto menos você sabe, mais atiça a sua curiosidade. Então, tem alguns personagens assim, que eu gosto porque eu não sei muito sobre eles. Então, Círdan, por exemplo, que está sempre presente ali nos grandes acontecimentos. Estava lá quando o Sauron foi derrotado, quando Isildur não destruiu o anel quando pôde. Estava em várias ocasiões onde Morgoth, lá na Primeira Era, invadiu os reinos élficos, aí Círdan levava os barcos e salvava os sobreviventes e levava para refúgios e tal. Ensinou muita gente a navegar, praticamente todo mundo aprendeu a fazer barco com Círdan, então, e era o cara responsável por fazer os barcos que levavam os elfos para a Terra Abençoada, né? Então, assim, eu O gosto muito do único elfo Círdan com também por barba causa desse também, né? aspecto. Praticamente o único assim do Senhor dos Anéis é o único que tem barba, né? E de aparência velha, que o pessoal esquece, mas ele tem aparência velha, né? Com a barba, uma longa barba prateada, os cabelos prateados e tal. Então é bem misterioso assim e tal. Você não sabe muito da vida pessoal dele, né? Só sabe assim o que ele participou dos grandes acontecimentos e tal. Então eu gosto muito do Kida. E assim, mais um para finalizar, só para finalizar, né? Porque se eu fosse ficar falando aqui dos personagens, é o Gil-galad, né? O Gil-galad, para mim, na verdade, eu fico na dúvida se eu falo Gil-galad ou se eu falo Earendil também, porque o Earendil também teve a importância, né? Como intercessor dos duas gentes, né? Ele intercedeu por elfos e por homens, que ele era filho das duas gentes, intercedeu junto aos poderes do Oeste para que ajudassem lá na luta contra Morgoth e tal. Então, e o Gil-galad foi o último rei, né? O último alto rei. É, vinha também de uma descendência ali do Fëanor, que não era muito, né, da família dos Fëanorianos ali, mas não é, que é uma família meio problemática ali dos Noldor e tal, mas ele sempre foi altivo, tinha a sua aliança com os altos homens ali de Númenor e tal. Então, e também é um personagem misterioso, né? Também você não sabe muita coisa pessoal dele assim, sabe mais das grandes batalhas que ele participou. Então é isso, mas se for para escolher um só, eu acho que eu fico com o Gandalf, realmente. Gandalf e o Elrond depois. Muito bom. Desses personagens, eu também acho que o Gandalf ele tem É esse papel imbatível. estrategista fantástico, né? Assim, parece que ele tem aquela visão do Ele todo, tem, né? ele tem a parte séria, ele tem senso de humor, ele tem sabedoria, ele tem a parte mais sombria, então ele tem tudo ali, né? E ele era, segundo Gandalf, ou segundo Tolkien, ele era discípulo de Niena, Salvo de engano, era Vala, mais de um Vala, mas um deles acho que era Yavanna e Niena, né? Eu acho. Tinha mais um lá que eu não lembro, mas era mais de um. que tem a ver com esse aspecto de compaixão que o Gandalf também vai tendo, né? Pela Terra-média, inclusive, Ele né? sempre teve o amor pelos elfos, né? Sempre teve esse amor pelos elfos, já os ajudava desde a Primeira Era, desde antes de vir para a Terra-média e tal.
O melhor amigo dele, né, era o Glorfindel, que era um elfo que morreu e depois ressuscitou, né? Aliás, reencarnou. Então é isso, o Gandalf para mim é o mais. Tomara que a série não estrague ele, né? Mas tudo bem. Depois a gente fala sobre isso. Olha, eu tô achando bom o Sérgio também fazer essas referências aí, o pessoal do grupo de leitura, né, de os nomes aí das eras anteriores, que aí vai atiçando, né, o desejo de vocês de ler o É, Silmarillion depois, né, saber quem é Niena, né, quem é Yavanna, e geralmente quem não leu o Silmarillion fica assim, boiando, né, é. sobre quem são esses personagens, né. Então, são cenas Uhum. para os próximos capítulos. Sérgio, e aí por fim, no seu ponto de vista, tem, tipo assim, algum aprendizado mais importante que a gente poderia retirar da história do Senhor dos Anéis? Não sei se posso dizer mensagem, porque o Tolkien não tinha muito essa proposta, né, de passar uma mensagem, mas como é aplicável, né, à nossa vida, o que é que você acha que seria um Ah, aprendizado bom, né? eu acho que, assim, eu não vou citar um, mas tem vários, né? Então, assim, pequenas coisas que a gente pode pegar depois que a gente termina a obra. Por exemplo, nunca use a arma do inimigo para combater. Então, assim, você querer pegar um anel, que foi um objeto feito especificamente para o mal, como arma para combater o seu inimigo, não. Essa é uma coisa que o Tolkien, né? Então, você não vai combater a mentira contra a mentira, não vai combater a corrupção com outra corrupção. Então, é esse tipo de coisa que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Então é isso. Autossacrifício, né? Aí ele ensina lá, a vida é sacrifício. Não tem como você passar por essa vida sem sofrer, né? E o que vai lhe dar força é você saber, você ter esperança que lá na frente, né? Seja até na outra vida, principalmente, né? Que a gente está aqui para provar que a gente é capaz de viver, né, a vida eterna junto ao Pai, né? Então, isso aqui é passageiro, né? O sofrimento é passageiro, tudo vai passar. Uma hora nós vamos chegar lá nas terras imortais, lá, vamos atravessar o oceano e vamos chegar lá, né? E vamos estar lá com os poderes lá, né? Com a Trindade lá, pertinho e tal. Então é isso, né? A esperança, questão da amizade, eu acho que 70% dos seus problemas você resolve com a amizade. Os outros 30 ali fica por conta da sua ação, né? E tal. É, mas assim, quem tem amigos, não vou dizer que tem tudo, mas tem quase tudo. Então, você cultivar, saber cultivar, não é uma amizade por interesse, né? É uma amizade, você se doar, porque essa amizade, às vezes, você acaba ganhando coisas que você nem estava esperando. Então, você trata os outros bem, você quer o bem dos outros e tal, aquela pessoa, pelo menos aquelas pessoas do seu de repente essa pessoa vem com algo que você não estava nem esperando na sua vida, e aí muda radicalmente a situação que você está vivendo. Então, a amizade é importantíssimo, né? Então, Tolkien está ali, o Senhor dos Anéis está impregnado disso, né? O que mais que eu posso falar? O sacrifício, a fé, né? Também fala muito de fé ali. Se você não tiver fé, você não vai ter força para lutar, né? E eu acho que a fé está muito ligada à esperança também. Então, você ter fé, né? Vai dar tudo certo, amigo. Você vai conseguir. Não é essa fé vazia, né? É autoajuda. Eu não estou falando de autoajuda, mas você, por exemplo, uma coisa que me ajudou bastante é rezar o texto. Então, o texto evita que você evita pecados, faz com que você continue na graça, você acaba se tornando uma pessoa melhor sem perceber isso. Você larga pecados veniais ou até pecados graves, você larga por causa do texto, mas você não se toca que isso vai acontecer. Mas porque você tem fé naquilo que você está fazendo, você tem fé no Rosário, tem fé em Nossa Senhora, né? Você sabe que isso vai te ajudar na vida. Muitas vezes a gente fica, eu vou rezar aqui, mas eu acho que não vai dar certo e tal. Mas vai. Pode ter certeza que vai. Quem não reza não se salva. Então tenham isso em mente, né? Os personagens de Seus Anéis até tem um momento lá que o Gandalf fala que pode ser uma esperança dos tolos, mas que eles sejam tolos para ter aquela esperança, eles têm que ser. Porque se não tiver, então não adianta você passar por tudo isso aqui, né? Então, entrega os pontos, tal, não vive mais e tal. Então, tenham esperança, força de vontade, né? Tudo isso. Quando uma confissão pessoal aqui em 2009, eu estava estudando para concurso, né? E aí fiz um concurso que tinha TAF, né? Aquele teste físico.
E aí eu nunca era muito bom de corrida, nunca fui muito bom de corrida. E aí quando ia treinar corrida no sol quente e tal, e tinha que fazer aquele mínimo, eu me lembrava era do Frodo e do Sam lá passando por moto, aquele fogo, aquele negócio todo, e pá, 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 aquele sofrimento de não sei, eles conseguiram, eu vou conseguir essa corrida, tá, 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 tá. E consegui passar, entendeu? Então, consegui o meu objetivo. Então, usem como exemplo, usem aquele. Tem demais ali no Senhor dos Anéis, no Hobbit, esses momentos de superação, né? Então é isso, pessoal. Acho que são várias mensagens, que a gente tem vários encontros aqui para passar todas as mensagens que tem lá na obra. É uma verdadeira escola de virtudes, o Senhor dos Anéis, né? É. E eu lembro que acho que é o Tolkien, se eu tiver errado, me corrija, que ele fala em algum trecho de alguma carta que o Senhor dos Anéis também é sobre a glorificação dos humildes, né? Eu acho que é uma história Uhum. sobre Ah, isso é isso, um tema né? importantíssimo, né? Porque o Tolkien tinha muito isso de que são os pequenos que fazem girar as grandes rodas do mundo. E também tem muito a ver com os hobbits ali, com o Sam. Ele cita até a história de Beren e Lúthien também, porque era um mero mortal, né, como a donzela élfica, que consegue pegar uma joia da coroa do Senhor Sombrio. Então, pequenas pessoas fazendo grandes coisas, porque eles, enquanto os grandes estão lá discutindo, debatendo, mandando os outros fazer isso, aquilo, tá, aquela grande geopolítica, mas no fim das contas, quem está na ponta da lança, né, o soldado raso lá, é ele que vai resolver a parada. Então, Tolkien tinha muito isso, né? Nós aqui, nós somos pequenos, né? Nós temos que nos identificarmos com os hobbits, né? Os hobbits é que somos nós ali na história. Nós somos os pequeninos aqui no meio do mundo, né? Quem está se identificando aí com o Aragorn, cuidado, viu? Cuidado aí com a soberba. Está se achando o Aragorn e tal, menos, menos. Né? O Aragorn é algo praticamente inatingível. Então, nós somos os hobbits. Então, assim, como hobbits, nós temos um mundão aí para enfrentar, né? Nós temos que enfrentar da melhor forma possível. E é o que os hobbits fazem lá na história. Vocês vão chegar num capítulo lá no final que vocês vão se surpreender, porque não está no filme, né? Então, no finalzinho lá, os hobbits vão ter que se superar muito mais. Então, é isso. As pequenas pessoas, né? É muito mais difícil para elas para enfrentar o mundo, né? Sem grandes riquezas, sem grandes coisas, sem grandes recursos, mas consegue, né? E consegue ter uma vida feliz, uma vida próspera, né? E uma vida de acordo com o ordenamento natural, né? O ordenamento divino. Então, é isso. Muito bom. Acho que a gente passaria assim a noite conversando sobre o Senhor dos Anéis, Ah, meu sobre amigo, com Tolkien, certeza. né?